Nas últimas aulas fizemos umas continhas para a dedução das equações dos elementos do tensor de Reynolds. Então vamos tentar fazer umas continhas simples aqui agora. Vamos pegar, por exemplo, a equação da quantidade de movimento na direção x. Lembra? Vamos pegar só o termo de aceleração. Então o termo de aceleração era isso daqui. Mais alguma coisa. Isso é só para simplificar. O que fizemos nas aulas anteriores? A gente simplesmente pegou ali, vou colocar aqui, e fizemos a promediação. Então, onde tinha U, colocamos o quê? O médio mais o linha. Ok? E onde tinha V, simplesmente fizemos a conta colocando V médio mais V linha. E o que nós fazemos aqui agora é simples álgebra. Então, a gente vem para cá, isso aqui vai ficar d dx. De novo, de U médio ao quadrado, 2 U médio U linha, mais U linha ao quadrado, mais d dy, U médio V médio, U médio V linha, V médio U linha V linha. Isso é como é que ficava a equação na direção x. Na direção y, a gente pode fazer a mesma coisa, pode fazer equivalente. Então isso aqui vai ficar d de v dx mais d de vv dy, etc. E aí o que nós vamos fazer? Mesma coisa, não tem nenhum mistério. A gente aqui, onde tiver u, nós vamos colocar o médio mais u', onde tiver v médio mais v'. Tá? Então, fazendo essa conta aqui, e onde tiver aqui mais d dy, v médio mais v', v médio mais v'. Estou fazendo essa conta, como é que a gente vai ficar? A gente vai ficar com d dx, de novo, de u médio v médio, mais v médio u', mais u médio v', mais u' v', mais, agora o segundo termo, d dy, v médio ao quadrado, 2v médio v', mais v' ao quadrado. E aí o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um trick. Nós vamos pegar, antes de passar a média, o que eu comentei com vocês ali no quadro? Nós vamos chegar nessa equação aqui, vamos multiplicar por toda ela, vamos multiplicar por v'. E a equação de baixo inteira, vamos multiplicar por U'. E aí vamos ver o que acontece. Então, vai acontecer o seguinte, nós vamos ficar com 2v' d dx de U médio U', mais, estou multiplicando pelo v', d dy de U médio v', mais v' d dy de v médio U', mais U' d dx de U médio v', mais U' d dx de v médio U', mais 2 U' d dy de v médio v'. Então isso vai poder ser reescrito da seguinte forma, se a gente usar agora a regra da derivada do produto. Isso aqui vai ficar 2 vezes v' U médio d de U' dx, mais 2 v' U' d U médio dx, mais v' d de U médio dy, mais v' U
D de velhinha, dy, mais velhinha V médio, D de ulinha, dy, mais velhinha ulinha, D de V médio, dy, mais ulinha velhinha, D de U médio, dx, mais ulinha, U médio, D de velhinha, dx, mais ulinha, V médio, D de ulinha, dx, mais ulinha, D de V médio, dx, mais 2, ulinha, velhinha, D de V médio, dy, mais 2, ulinha, V médio, D de velhinha, dy. Então, agora olhando com calma, esse termo aqui parece que corta com esse daqui. 1 com 1. Por que que eles cortam? Por conta da equação da continuidade. Olha aqui, du dx mais dv dy médio é zero. Então, se eu colocar aqui isso aqui, evidência 2, ulinha, velhinha, esses dois termos cortam entre si. Se eu olhar com calma agora também, parece que esse termo aqui, ó, vai cortar com esse daqui. Por que motivo? Pelo mesmo motivo. Du dx mais dv dy é zero. Mas basicamente o que acontece é o seguinte, nesse termo aqui, aparece aqui um velhinha U médio, e aqui aparece o velhinha U médio, e aqui aparece du' dx e dv' dx. Então eu posso cortar esse termo aqui com esse 2. E analogamente, esse termo aqui, que aparece aqui, linha V médio com um linha V médio, aparece aqui um linha dx com um velhinha dx. Então também posso cortar esse termo com esse 2. E aí, esse termo aqui e esse aqui podem ser combinados, esses dois podem ser combinados para gerar esse termo aqui. Tá? É só a regra do produto. Então, olha lá o que vai ficar. Aqui vai ficar o médio, D de ulinha, velhinha, dx, o médio, D de ulinha, vx. Vai ficar esse termo. E esse termo e esse, ambos podem ser combinados. Olha lá, de novo. Tá aqui, ó, V médio com V médio, velhinha, ulinha, com ulinha, velhinha. A gente aqui é derivada do produto. Esses dois termos se combinam para gerar esse termo. Então, aparece aqui o termo advectivo, o termo que transporta ulinha, velhinha. Esse termo daqui, ele aparece, a gente não tem esse termo aqui, ele aparece daqui, ele não tem como ser eventualmente combinado com nenhum dos outros. Esse termo daqui aparece daqui, e a gente fica com a equação mais ou menos dessa forma. Essa equação aqui não é a equação completa de transporte de ulinha, velhinha, mas se nós fizermos as contas de um jeito relativamente organizado, nós eventualmente obteremos aqui o termo advectivo, que já aparece, mais o termo de dissipação, produção e difusão. Então, essa prova que eu acabei de fazer com vocês não é uma prova definitiva, não é uma demonstração definitiva, é só para mostrar como é que a dinâmica dessas contas, eventualmente, pode levar a equação de transporte para cada um dos termos. Então, contas diferentes levam para isso. E qual foi, só para a gente resumir o que aconteceu, qual foi o recurso que a gente usou? Nós multiplicamos a equação da direção U por velhinha, multiplicamos a equação da direção V por ulinha, e aí, antes de fazer a promediação, a gente realiza essas multiplicações. Eu tinha explicado isso aqui no quadro, aqui agora no papel ficou um pouco melhor organizado, dá para ver como é que essas coisas funcionam e como as equações são deduzidas. Na próxima aula, em aulas futuras, eu vou estar discutindo melhor com vocês propriedades que a gente pode intuir do escoamento a partir da dedução dessas equações. Com as equações de transporte dos elementos do tensor de Reynolds,
nós podemos agora tentar interpretar como que turbulência é criada de alguma forma. Para que turbulência seja criada, é preciso que a energia seja retirada de alguma entidade presente no escoamento. De onde que a energia, para que turbulência subsista, de onde que ela aparece, de onde ela é emprestada, de onde ela é retirada? Ela é retirada do campo médio de velocidade. Nós vimos as equações para os elementos do professor de Reynolds, e nós verificamos que essas equações de transporte, elas podem ser, grosso modo, divididas no termo adjetivo, o termo de produção, um termo difusivo, que é o termo que redistribui de alguma forma energia, e finalmente, energia, poder de movimento, calor, tudo é o termo de difusão, e finalmente aparece o termo de dissipação. Então, de novo, de um ponto de vista muito sintético, de um ponto de vista muito simples, muito resumido, essas equações foram divididas em termos de advecção, que são os que transportam as grandezas, dos termos difusivos, que também transportam, mas de modo molecular e não por através de explanação, nos termos de produção e nos termos de dissipação. Então, para o escoamento cesariano simples, então vamos fazer aqui umas continhas para o escoamento cesariante simples. Então, para o escoamento cesariante, a equação do transporte para D, o linha ao quadrado médio, de novo, esse aqui é o termo adjetivo, tem que aparecer um termo de produção. Como é que esse termo de produção frequentemente vai acontecer? Vai ser assim, ó, menos 2, o linha V', du dy. E aparece aqui agora um outro termo, que é o termo da forma seguinte, 2, agora os termos que são os termos de redistribuição, eles vão envolver pressão e derivados do campo local de velocidade. Então você vai ficar assim, P' sobre ρ, d de linha, dx média. Podemos agora tentar verificar como mais os outros termos. Então, a equação agora para o transporte de V' ao quadrado, como é que ela ficaria? Também teria um termo de produção, que para os escoamentos simples é zero. E o termo seguinte que aparece seria esse aqui, 2P' sobre ρ, 2V' dy, médio, etc. Podemos, analogamente, escrever uma equação agora para o terceiro termo, para o termo de linha ao quadrado, para o terceiro termo de flutuações normais, que seria 0 mais 2 P' sobre ρ, dy sobre 0, mais etc. E também podemos pensar no termo de tensão sanante, de tensões sanantes, o termo linha V'. Então, o transporte de linha V' teria agora aqui um termo de produção. Como é que esse termo de produção vai aparecer? Vai aparecer assim, menos V' ao quadrado du médio dy. Mas, equivalentemente, um termo agora que envolve as situações de pressão e velocidade, que seria, eventualmente, tem que envolver agora duas dimensões, seria assim, P' sobre ρ, du' dy, mais dv' dx, depois confiro isso aqui no correto, mais os outros termos. Então isso daqui nos fornece relativamente um quadro de como esses componentes do tensor de Reynolds devem se comportar no escoamento cesariano simples. Por exemplo, um jato, uma esteira ou na camada limite. Então, na camada limite, o que acontece? Produção está intrinsecamente ligada à taxa de cesariamento. E depende também do linha V'. Então, o que a gente pode dizer? A taxa de cesariamento local, taxa de formação local, se combina com o linha V' para me fornecer o termo de produção. Esse termo de produção está ali. É menos 2, o linha V', du dy. Tá? Esse termo de produção, quem ele produz fortemente? Ele produz o linha quadrado. Mas os dois termos agora
da diagonal principal do de Reynolds, o velhinho ao quadrado e o velhinho ao quadrado, a produção com escoamento simples, que deu dy é o termo dominante, isso aqui é zero. Então, o que acontece? Como é que a energia, como é que esses termos ganham energia? Através das correlações que envolvem pressão e velocidade. Num processo difusivo. Então, isso aqui vai dar origem a V' ao quadrado, isso aqui vai dar origem a ômega' ao quadrado. Todos esses termos, eventualmente, passariam por um processo de dissipação. O Epsilon vai jogar essa energia toda fora, mas esse V', ele é importante. Por quê? Porque agora ele se combina com o dy, e eles vão alimentar esse V', o linha que vai dar origem a todo o ciclo. Então, olhando para o ciclo, a gente tem basicamente uma produção grande de U' ao quadrado, que é o que rege tudo. E aqui temos redistribuição por correlações de pressão e velocidade. Então, se nós, num escoamento agora natural, olharmos os perfis do tensor de Reynolds, o comportamento deverá ser o seguinte: esse termo deve ser maior que os outros, e esse daqui é um termo também que deve ter dimensão comparável às anteriores, tá? Porque V' não será nenhum elemento muito grande. Então, eu vou só, para a gente fixar a ideia, eu vou aqui pegar o xilista e vou tentar mostrar como é que esse quadro aqui se reduz em números quantitativos. O gráfico, eu vou mostrar para vocês, o gráfico vai na apresentação, mas vou só fazer um desenho interpretativo. Então, basicamente é o seguinte: o Klebanov fez essas medidas utilizando a manometria de fio quente. Okay? Então, o que o Klebanov fez? Ele fez um gráfico assim, ó. Aqui a gente vai colocar a dimensão y sobre delta, e aqui vamos colocar, nessa distância, eventualmente, os gráficos de U' ao quadrado, V' ao quadrado, ômega' ao quadrado e U' V'. Eu vou colocar aqui algumas marcações, e essa aqui eu vou botar mais ou menos o valor de 0,1. Isso aqui, os gráficos que vão aparecer aqui na realidade, para essa escala daqui, então a escala daqui vai ser 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Aqui o gráfico vai ficar 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10. Então os gráficos que nós vamos apresentar na realidade é uma forma dimensional, é U' ao quadrado, U' ao quadrado médio, raiz quadrada dividido por o infinito. Analogamente, V' ao quadrado médio dividido por o infinito. E o gráfico para o U' ao quadrado, ele fica mais ou menos assim. Ele tem um valor elevado, e aí ele faz mais ou menos alguma coisa assim. É claro que longe da parede as flutuações precisam decair, porque o cisalhamento é baixo, ele vai para zero. E onde o cisalhamento é grande? Ele é grande próximo à parede. Então, se o cisalhamento é grande e próximo à parede, a produção de turbulência acontece em regiões muito próximas à parede. Então, esse aqui seria o gráfico de tipo U', o que é? Raiz quadrada de U' ao quadrado, médio, raiz quadrada de por infinito. O gráfico de W' ficaria alguma coisa mais ou menos dessa forma. O gráfico de V' teria essa forma. E, finalmente, o gráfico de U', V', e aí é 20 vezes U', V', na realidade o gráfico vai aparecer, ele tem mais ou menos essa forma. Isso aqui é 20 vezes U', V'. Então, U' V' é muito mais que U' V' dividido por infinito ao quadrado. Isso aqui, o roxo, é 20 vezes U' V' dividido por infinito ao quadrado. Esse U' V' é importante, de novo, porque ele tem uma repercussão direta na produção de
U' ao quadrado. Então esse gráfico ele é super relevante, ele mais ou menos diz como que as tensões turbulentas se distribuem. Tá? Bom, então, por que eu coloquei o quadro? Porque, o que eu já comentei em aulas anteriores e é verdade. A atividade turbulenta principal acontece em dimensões muito próximas da parede. Esse pico aqui é muito próximo da parede. E só para vocês terem uma noção importante do fenômeno, cerca de 50% da energia acumulada no escoamento turbulento, 50% da energia, se localiza nos 5 primeiros por cento de distância próxima da parede da camada limite. Então esse quadro aqui dá uma boa visão de como que, de novo, a energia turbulenta se distribui ao longo do escoamento. Isso aqui é um escoamento falhante simples, e aí a gente tem um comportamento, a gente tem uma noção agora muito clara que qualquer simulação numérica dos escoamentos que ela tente extrair bastante o que acontece com o nível energético, ela tem que chegar a dimensões muito próximas da parede. Vamos conversar agora sobre o comportamento da turbulência próxima e longe da parede do ponto de vista mais analítico. Eu acabei de discutir com vocês como é que a turbulência se processa, olhando para as equações de transporte de cada elemento do tensor de Rayleigh. Vamos fazer umas continhas agora um pouco diferentes. Então, vamos primeiro olhar na região próxima à parede. Então, turbulência próxima à parede. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar que eu posso pegar as flutuações na direção x e decompô-las como se fosse, por exemplo, sei lá, um A1 de t mais um A2 de t y. Estou expandindo então em função de y, mais eventualmente um A3 de t y2 e assim vai. Posso pensar a mesma coisa agora para situações em V'. Então, V' eu poderia escrever como um B1 de t, mais um B2 de ty, mais um B3 de t y2, certo? Mesma coisa na terceira componente, ômega' seria um C1 de t, mais um C2 de ty, mais um C3 de ty2, etc. E agora, o que a gente pode tirar de informação desses perfis? Pergunta simples para vocês. Quem é o valor de A1? Quem é 1? Qual é o valor de B1? Qual é o valor de B1? Qual o valor de C1? Então, a resposta que ele oferece é uma resposta clara. A1, B1 e C1 tem que ser zero. Por quê? Porque a condição de não deslizamento precisa ser satisfeita e a condição de não penetrabilidade se a parede for sólida. Então, o valor dessas três grandezas, A1, B1 e C1, os três são nulos, são zero. Então, isso aqui é zero, condição de não deslizamento, isso aqui é zero, condição de não deslizamento, isso aqui é zero, condição de não penetrabilidade. Agora eu pergunto, quem é o valor de B2? Por quê? O que a continuidade nos diz? Ela nos diz o seguinte, que du dx mais dv dy tem que ser zero. Isso tem que valer tanto para o escoamento médio quanto para o escoamento flutuante. Então, se eu expandir em função de y, estou supondo que localmente a solução é em função apenas de y. Du dx é zero, quando tem que ser dv dy? Dv dy precisa ser zero. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que B2 também é zero. Então, B2 é zero. Então, o resultado disso, por exemplo, é que se eu estiver pensando agora na situação U', qual é o comportamento de U', próximo à superfície? Vai ser o quê? A2, B3, Y vezes Y2, etc. Então, esse é o comportamento de U', Quem seria o comportamento de U' ao quadrado? O comportamento de U' ao quadrado seria A2 ao quadrado, Y2, etc. O que seria
seria o comportamento de V' ao quadrado próximo à parede? V' ao quadrado começa a ficar esquisito. Olha só, isso aqui vai dar B3 ao quadrado, Y à quarta, e vamos embora. E ômega' ao quadrado seria aproximadamente C2 ao quadrado, Y2. Então, o Y, V' deve se aproximar da parede com a potência de Y terceiro. Então, se a gente... se o comportamento de U' ao quadrado é de Y ao quadrado, de ômega' ao quadrado é Y ao quadrado, e de V' ao quadrado é Y à quarta, o K, que é a energia cinética turbulenta, o que é K? K era meio, U' ao quadrado, mais V' ao quadrado, meio, de U' ao quadrado médio, V' ao quadrado médio, ômega' ao quadrado médio. Então, o comportamento de K próximo à parede, como é a soma disso aqui, também tem que ser da ordem de Y2. Então, K deve se aproximar da forma que o termo dominante, que é o U' ao quadrado, se comporta. Agora, o epsilon, o que era epsilon? Epsilon é Mi, dUi, dxj, isso aqui são flutuações, ao quadrado médio. Tá? Então, o que vai acontecer? Se a gente pegar aqui, vou aproximar isso aqui por Mi, dU' dy ao quadrado médio. Então, isso daqui vai acontecer o seguinte: dU' dy vai dar uma constante, elevado ao quadrado vai dar uma constante. Então, o epsilon, quando se aproxima da parede, ele é um valor constante. Tá? Ele é um valor constante, em particular, se a gente fizer umas continhas ali, você vai ver isso aqui é aproximadamente Mi a 2 mais C2, a 2 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Então, assim, qual é a complicação disso? A 2 ao quadrado, C2 ao quadrado. Então, qual é a dificuldade disso? O epsilon na parede, ele tem um valor constante. Então, obter condições de contorno para epsilon na parede pode ser um problema. Por que isso aqui pode ser um problema? Porque a questão é a seguinte: quem é epsilon na parede? Porque quando eu estou resolvendo o escoamento, eu ainda não sei quem é o valor de epsilon, qual é o valor derivado das flutuações próximas da parede. Então, isso aqui é só para a gente ter em mente que quando a gente está, de novo, trabalhando próximo à parede e com modelos de Reynolds baixo, a gente tem que tomar cuidado com epsilon e temos que observar esse comportamento assintótico, esse comportamento funcional das flutuações próximas à parede. Então, isso aqui são as equações locais para situações próximas à parede. Tá? Na região completamente turbulenta, o quadro pode ser bastante diferente. Então, vamos fazer uma análise agora para soluções locais na região completamente turbulenta. Então, região completamente turbulenta. Para a região completamente turbulenta, as soluções aproximadas são as seguintes: próximo à parede. Isso aqui é CNI K2 sobre epsilon dU dy igual a 0, NT dU dy ao quadrado menos epsilon ddy de NT sobre sigma K dk dy C epsilon 1 epsilon sobre K NT dU dy ao quadrado menos C epsilon 2 sobre K mais D
sobre sigma epsilon, d epsilon dy igual a zero. Então, para escoamento na região completamente turbulenta, o modelo kappa-epsilon fornece essas equações aproximadas. Que equações são essas? Isso daqui vem da equação da quantidade de movimento na direção x, isso aqui vem da equação para a energia cinética turbulenta, isso aqui vem da equação para epsilon. Então, essas são as soluções aproximadas próximas à parede na região completamente turbulenta, naquela região que é os 20% da camada limite. Isso aqui vocês já identificaram rapidamente, já viram que isso aqui é o nível turbulento. Tá? Então, a solução aproximada dessas equações é a seguinte. A primeira equação vai me fornecer o mais igual a 1 sobre esse K aqui é o 0,9. Lm de y mais A, ou A é 5 para a parede. A solução da equação de K, esse K é constante. E a equação de epsilon, a solução dessa equação é uma constante, então vou chamar essa constante aqui de A, já chamei ela de A, chamar essa constante aqui de B, essa constante aqui é C, dividido por esse Kzinho, vezes C. Então essas são as três soluções aproximadas. Para uma parede lisa, já vimos que esse Kzinho aqui era 0,4, esse A era 5, esse B aqui, ele é 1 tal ao quadrado dividido por raiz de Cmi, onde esse Cmi é 0,09. E aqui embaixo a equação de epsilon vai me fornecer o seguinte, 1 tal ao cubo sobre Ky. Por que eu apresentei isso aqui hoje na aula? Olhando para os modelos de Alto Reynolds, o que a gente tinha acabado de fazer era o que acontecia lá muito próximo da parede. Mas isso aqui acontece na região completamente turbulenta. Então, o que o D.B. Spalding pensou nos anos 60 para resolver os problemas que envolviam o escoamento turbulento de uma maneira pouco custosa? O que ele pensou que foi extremamente relevante? Durante muito tempo, resolver os problemas. Eu vou apagar isso daqui, eu vou fazer o seguinte. Vou repetir um gráfico que nós já escrevemos inúmeras vezes, que é esse gráfico daqui. Eu vou botar assim, o mais contra log de y mais, solução de velocidade próxima à parede linear, é seguida por uma solução logarítmica, e depois vimos nas aulas anteriores que existia a solução de Steiner. Então, o que o Spalding está dizendo? Se nós, nessa região aqui, se nós olharmos com calma, a velocidade pode ser aproximada por essa equação. A energia cinética turbulenta pode ser aproximada por esta equação. E o epsilon pode ser aproximado por essa equação. Então, o impacto que isso tem do ponto de vista da solução numérica dos problemas é o seguinte: a gente tem a parede, e agora, qualquer malha que nós fôssemos colocar para descrever o problema, à medida que nós fôssemos não aproximando da parede, ela precisa ficar cada vez mais fina. Por que a malha precisa ficar muito fina próxima à parede? Porque ela precisa capturar todas as pequenas estruturas, todas as pequenas escalas que estão presentes ali. Então, o que o Spalding pensou? Ele pensou o seguinte: olha só, em vez de você chegar lá próximo à parede, você faz o seguinte, você bota uma malha agora grosseira. A sua malha não é aquela malha toda refinada, é uma malha aqui agora muito mais grosseira. E faz o seguinte, interrompe a sua malha numa distância YS da parede. Interrompe uma distância YS, de tal forma que esse YS aqui, mais, ele esteja localizado na camada turbulenta. E aí, então, o que você faz? Eu agora posso apagar tudo isso aqui, porque a minha malha não precisa mais ser especificada, e as condições de contorno para o modelo kappa-epsilon, elas não serão mais especificadas na parede. Elas serão especificadas a uma certa distância da parede, através dessas equações. Então, a gente tem uma equação aqui para o médio, a gente tem uma equação para o K, temos uma equação para epsilon, as equações são essas que estão aqui em cima, e, evitando de que eu me aproxime na parede, o que a gente faz? A gente consegue agora fazer a solução do problema com malhas muito mais grosseiras.
Isso aqui que o Spalding fez, D.B. Spalding, foi extremamente criativo. E aí, mas isso, o que o Spalding pensou na época? Mas isso aqui, será que vai para qualquer tipo de escoamento? Qualquer tipo de escoamento próximo à parede, as relações são essas? E o Spalding disse, não, você vai precisar, eventualmente, especializar essas equações. Mas, uma vez que você as tem especializado, para levar em conta a variação de gradiente de pressão, injeção na parede, a inclusão do escoamento de uma terceira espécie, interações com bolhas, qualquer coisa que você faça com essas equações, você não precisa mais ir para a parede. E o Spalding publicou um artigo em que ele tinha uma coletânea enorme de equações aproximadas próximas da parede. Essas equações, a gente viu em aulas anteriores, nós chamamos de lei da parede, e em inúmeros códigos computacionais, essas relações são utilizadas para evitar que se chegue muito perto da parede e que, de novo, computacionalmente o procedimento seja muito caro, demore muito tempo, custe muito dinheiro. Então, a gente conversou bastante na aula de hoje sobre os modelos de alto Reynolds, sobre os modelos de baixo Reynolds. Falamos um pouquinho também sobre como é que a energia se distribui, como é que a produção dela acontece. A próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou seguir, de novo, eu já tinha prometido a vocês, vou utilizar um pouco de ferramentas diferentes. E aí, na próxima aula, eu vou seguir pelas apostilas que estão disponíveis no site e vamos olhar as equações de um modo muito mais detalhado. A próxima aula sendo superada, eu gostaria de terminar o curso falando de dois problemas que eu acho que são relevantes, três problemas relevantes. Eu gostaria de falar sobre o escoamento de superfícies rugosas, que é um problema de importância tecnológica enorme. Queria mostrar para vocês o que acontece quando o escoamento separa da parede, e quando o escoamento separa da parede, as equações de camada limite deixam de valer. Todas essas correlações que eu acabei de escrever, elas deixam de valer. Então, vou falar sobre escoamentos separados. E, finalmente, para vocês que estão fazendo engenharia, eu vou falar para o escoamento no interior de tubulações. Como é que a gente pega todo esse arcabouço de equações que desenvolvemos e conseguimos aplicá-lo todo o arcabouço para a resolução de problemas em tubulações. Cálculo do atrito, verificar como é que essas coisas todas funcionam, resistência ao avanço. Então, pessoal, o que eu tinha falado por hoje era isso. Muito obrigado.